Em pleno século XII, quando as cruzadas varriam a Terra Santa e o cristianismo era mais que uma fé, era um império, surgiu uma ordem militar que logo se tornaria uma das mais poderosas e enigmáticas da história: os Cavaleiros Templários. Homens que juravam castidade, pobreza e obediência, mas que rapidamente acumularam riquezas, segredos e, segundo alguns, o objeto mais sagrado e procurado do mundo cristão: o Santo Graal. Mas será que os Templários realmente encontraram o Graal? Ou tudo não passa de uma lenda que atravessou os séculos envolta em mistério, conspiração e silêncio? Para responder isso, precisamos voltar ao início e entender como uma pequena fraternidade de monges guerreiros passou a ser temida por reis, admirada por povos e perseguida até a extinção. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, como se chamavam oficialmente, foi fundada por volta do ano 1119, em Jerusalém. Oficialmente, sua missão era simples: proteger os peregrinos cristãos que viajavam até a Terra Santa. Mas não demorou muito para que essa pequena milícia ganhasse influência, aliados na nobreza europeia e o apoio direto do Papa. O que poucos sabem é que os Templários se estabeleceram sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão, um local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Foi lá, segundo a tradição, que a Arca da Aliança teria sido guardada. E foi ali, nas escavações secretas feitas pelos próprios cavaleiros, que surgem as primeiras suspeitas. Registros históricos indicam que durante os primeiros anos em Jerusalém, os Templários pouco participaram de combates. Em vez disso, escavaram, silenciosamente, sob o que restava do templo. De acordo com algumas fontes, o que eles encontraram lá mudou para sempre o destino da ordem. Mas o que exatamente foi descoberto? Aqui começam as divergências entre historiadores tradicionais e teóricos modernos. Alguns acreditam que os Templários encontraram documentos antigos, revelações sobre Jesus, que contradiziam os dogmas da Igreja. Outros falam na descoberta de relíquias, a lança do destino, fragmentos da cruz ou o Santo Graal. Para entender o peso dessa possibilidade, é preciso compreender o que é, ou o que seria, o Santo Graal. Segundo a tradição cristã, trata-se do cálice usado por Jesus na última ceia. Mais tarde, José de Arimateia teria usado esse mesmo cálice para recolher o sangue de Cristo durante a crucificação. O objeto, sagrado por excelência, teria propriedades milagrosas: curar feridas, conceder vida eterna, sabedoria divina. Um símbolo de poder absoluto. É por isso que, desde a Idade Média, o Graal virou o centro de inúmeras histórias, como a busca dos Cavaleiros da Távola Redonda, no ciclo arturiano. Mas essas histórias, sempre envoltas em símbolos e metáforas, podem ter origem em fatos reais. Muitos acreditam que os Templários encontraram o Graal, ou algo que acreditavam ser ele, e o esconderam para protegê-lo da Igreja e dos reis. Afinal, se alguém possuísse o verdadeiro cálice de Cristo, teria em mãos não apenas uma relíquia, mas uma chave de poder espiritual e político capaz de desafiar o próprio Vaticano. E os indícios dessa descoberta misteriosa estão por toda parte. No sul da França, por exemplo, existe um local chamado Rennes-le-Château, uma vila pequena, mas cercada por histórias de tesouros escondidos, símbolos templários e segredos enterrados. Em meados do século XIX, um padre chamado Berenger Saunière teria encontrado documentos antigos enquanto restaurava a igreja local. Pouco tempo depois, ele inexplicavelmente ficou rico. Ninguém sabe como, mas registros mostram que ele começou a se corresponder com círculos esotéricos europeus e a visitar locais ligados aos Templários. Outro ponto curioso é a famosa Capela de Rosslyn, na Escócia. Construída no século XV, essa pequena capela está repleta de símbolos templários, mesmo tendo sido erguida após a suposta dissolução da ordem. Esculpidas nas pedras da capela estão representações de plantas que só existiam nas Américas, o que levanta a possibilidade de que os Templários, ou seus sucessores secretos, tenham chegado ao Novo Mundo muito antes de Colombo. Alguns dizem que o Graal teria sido levado para lá, escondido longe do alcance de reis e papas. Mas por que toda essa paranoia?
Em 1307, o rei Filipe IV da França, afundado em dívidas com os templários, ordenou a prisão em massa de seus membros. Com apoio do Papa Clemente V, a ordem foi acusada de heresia, idolatria, rituais secretos e, claro, esconder relíquias sagradas. Os cavaleiros foram torturados, mortos e queimados na fogueira. O grão-mestre Jacques de Molay foi executado em Paris, mas antes lançou uma maldição que, curiosamente, coincidiu com a morte do rei e do papa pouco tempo depois. A pergunta que ecoa desde então é: por que uma ordem tão poderosa foi destruída tão abruptamente? Teria sido apenas por causa das dívidas do rei? Ou havia algo mais? Algo que os templários possuíam e que representava uma ameaça? Após o ataque à ordem, muitos de seus membros fugiram. Alguns desapareceram completamente. Outros se diz que teriam se refugiado em Portugal, onde fundaram a Ordem de Cristo, ou na Escócia, onde encontraram apoio em meio às lutas contra a Inglaterra. E há ainda os que afirmam que parte da ordem partiu em navios, levando consigo documentos, ouro e talvez o Graal. Ao longo dos séculos, essas teorias continuaram a circular, alimentadas por símbolos, coincidências e o silêncio das autoridades religiosas. O Graal se tornou um arquétipo, um símbolo de busca, iluminação e poder. Mas também, segundo alguns, um objeto real, guardado por uma linhagem secreta de guardiões templários, que até hoje protegeriam seu paradeiro. E o mais curioso, há teorias que apontam o Brasil como um dos possíveis destinos do Graal. Essas ideias surgem a partir de mapas antigos, marcas templárias encontradas em pedras no litoral brasileiro e histórias de expedições secretas no período colonial. Alguns pesquisadores independentes dizem que o Graal teria sido escondido em cavernas na Serra da Mantiqueira ou na Chapada Diamantina, locais de difícil acesso, cercados por lendas e fenômenos inexplicáveis. Claro, a maioria dos historiadores tradicionais rejeita essas ideias como fantasia. Mas há algo que ninguém pode negar. Os templários existiram, foram poderosos, acumularam conhecimento, desapareceram de forma abrupta e deixaram um rastro de mistério por onde passaram. Se eles realmente encontraram o Santo Graal, isso mudaria tudo o que sabemos sobre a história da fé cristã. E talvez por isso mesmo, tantos documentos tenham sido destruídos, tantos testemunhos silenciados e tantas pistas escondidas à vista de todos. Hoje, o mistério do Graal continua vivo. Alimenta livros, filmes, documentários, mas também instiga arqueólogos, historiadores e curiosos. A busca não é apenas por um objeto, é por um fragmento da verdade, enterrado sob séculos de medo, poder e silêncio. E talvez, no fundo, seja esse o verdadeiro poder do Santo Graal, nos obrigar a questionar tudo o que nos foi ensinado. Porque se os templários realmente o encontraram e se até hoje ele está escondido em algum lugar, protegido por descendentes secretos ou sociedades discretas, então a história oficial talvez seja apenas a superfície de algo muito mais profundo. E talvez a verdadeira cruzada esteja apenas começando.